O lateral direito Douglas Pelé pode ser uma opção do Jair Ventura para o jogo contra o Palmeiras? No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes do jogador que depois de muito tempo ficou no banco de reservas na partida contra o Coritiba. Além disso, no nosso conteúdo desta terça-feira, quero comentar com vocês sobre a porcentagem do Goiás em relação ao atacante Eric, jogador que surgiu aqui nas categorias de base do time esmeraldino ainda lá na temporada de 2013. Será que o Goiás já vendeu toda a sua porcentagem? Quanto que fica ali por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA? Quero conversar com vocês a respeito desse assunto e também sobre o atacante Luan, jogador que está de transferência para o Santos, mas a equipe esmeraldina procurou o jogador em 2022. Será que foi só lá no comecinho do ano? Procurou agora também, por último, nessa janela de transferências? Quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também o nosso vídeo de hoje mais cedo, onde eu falei diversos assuntos também bem interessantes, tanto o vídeo também desse nosso comecinho da semana, vou deixar na tela final para vocês acompanharem. Se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, o link vai estar aqui embaixo também na descrição, e aqui no nosso canal principal, ajude a gente a chegar nessa marca de 5.600 inscritos aqui no YouTube do Goiás News, combinado? Outro recadinho também importante que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador, a Sorte Golbet, inclusive com ótimas cotações para você fazer sua aposta esportiva nesse meio de semana. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo na terça-feira, logo mais um jogão, né, entre Corinthians e Flamengo. Na quarta-feira teremos Atlético Mineiro e Palmeiras, também Vélez e Talheres na Copa Libertadores. Além disso, pela Copa Sul-Americana, São Paulo e Atlético Mineiro. E na quinta, aí São Paulo e Ceará. E na quinta-feira, Atlético Paranaense e Estudiantes. Todos esses jogos, né, em cotações bem interessantes na Sorte Golbet. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o lateral direito Douglas Silva ou Douglas Pelé, atleta que se destacou demais com a camisa do Iporá na disputa do Campeonato Goiano. Inclusive, a sua última impressão com a torcida esmeraldina foi justamente um jogo contra o Goiás na Serrinha, derrota do Verdão na semifinal, que conseguiu avançar para a decisão do Goianão. O Douglas Pelé naquela partida marcou um gol e também deu uma assistência. Curiosamente, foi a sua última partida como jogador profissional em uma partida oficial, né? Justamente essa contra o Goiás. Depois que foi contratado pela equipe esmeraldina, o Douglas Pelé só ficou no banco de reservas em apenas 2 oportunidades. A primeira delas, lá na segunda rodada do Brasileirão, contra o Palmeiras, empate na Serrinha por 1-1, e agora na última rodada, no dia 30 de julho, contra o Coritiba, depois de muito tempo, né? Basicamente aí, o jogador ficou de fora mais de 3 meses e meio, fora do banco de reservas, apenas fazendo seus treinamentos. Foi convocado novamente pelo técnico Jair Ventura. Então pode ser uma opção, né? Inclusive para o banco de reservas. Possivelmente irá viajar também para o duelo contra a equipe do Palmeiras. Isso porque o lateral direito Maguinho está suspenso. A gente sabe que a quantidade de jogadores no banco em partidas fora de casa consecutivamente é menor, mas pode ser, quem sabe, uma opção para o técnico Jair Ventura. Inclusive, estava conversando com o meu parceiro, Vitor Pimenta, lá do Jornal Mais Goiás, ele que inclusive falou sobre o amistoso que teve entre Goiás e Goiânia, ainda na última semana, onde o Douglas Pelé foi muito bem, inclusive deu uma assistência para um dos gols, se eu não me engano, do Pedro Bahia, né? Fez um belo cruzamento para o segundo gol do Goiás, então certamente pode ter criado uma maior moral com o técnico esmeraldino. O Douglas Pelé, que ele tem contrato com o Goiás só até dezembro agora de 2022, o seu vínculo vai até o final de 2023 com o Boa Esporte, equipe lá de Minas Gerais, que detém os seus direitos econômicos, mas a equipe esmeraldina tem essa opção de compra caso queira, né, exercer essa compra em definitiva do lateral direito de 22 anos de idade. É uma pena que ele não conseguiu ajudar mais o Goiás nesse Campeonato Brasileiro, mas certamente está evoluindo tanto tecnicamente quanto principalmente na parte física, né? A gente sabe a diferença dos jogadores que fazem, por exemplo, uma categoria de base em equipes mais consolidadas, que têm mais condições, para, por exemplo, o Douglas Pelé, jogador que ele rodou ali pelo Tuna Luso, também o Flamengo de Pernambuco, e chegou no 7 de setembro também lá no interior de Pernambuco em 2020, fez um bom campeonato estadual, passou no Boa Esporte, no Uberaba e também no Iporá, onde se destacou, né, nesse campeonato goiano. Então é normal ter o seu período para adaptação. Acredito bastante também na categoria do Douglas Pelé e acho que pode ser uma boa opção para o técnico Jair Ventura, eventualmente, se ele continuar, principalmente no Goianão
do ano que vem, ou até mesmo, né, vai colocando o cara ali em uma outra partida no Campeonato Brasileiro. Eu acho que pode, beleza, o cara nunca jogou a competição, mas assim como vários outros que estão hoje jogando muita bola pelo Goiás, também não sabiam o que era a Série A, né? O próprio Dieguinho, que é a principal referência no meio de campo, na lateral direita também com o Maguinho. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Douglas Pelé? Bora dar sequência no nosso vídeo para falar também sobre o meio atacante Luan, jogador de 29 anos de idade, que foi bastante especulado no Goiás ainda na última janela de transferências, antes do início do Campeonato Brasileiro. A torcida tinha aquela expectativa muito grande na chegada de um grande reforço que vinha sendo prometido aí, por exemplo, pelo Edmil Pinheiro. Esse grande reforço acabou sendo o Pedro Raul. Na época muita gente não gostou tanto assim, né? Acho que hoje trocaria qualquer jogador possível dentro da realidade financeira do Goiás pelo que vem fazendo o Pedro Raul, né? Enfim, o Luan acabou não chegando, a torcida ficou naquela dúvida, será que o Goiás procurou ele? Não procurou, e agora sim, né, o Corinthians liberando o Luan para fechar com o Santos em um empréstimo gratuito. O Santos não terá que pagar absolutamente nenhum centavo, inclusive na parte financeira. E eu consultei, né, minhas fontes a respeito ali envolvendo essa história. O Goiás teve sim, né, uma consulta para o jogador, não houve proposta oficial ou algo nesse sentido, muito porque o Corinthians só topava liberar o Luan para a equipe que estivesse disposta a pagar metade dos seus vencimentos, que gira ali no total na casa de R$800 mil. Então, quando o Goiás procurou o Luan lá ainda no final do mês de abril, juntamente naquela época onde, por exemplo, o Wesley ficou próximo, né, mas o Dorival Júnior acabou não liberando, foi nesse mesmo período onde houve essa consulta do Goiás juntamente com o Corinthians para a liberação do Luan. As duas diretorias, que até têm uma relação relativamente boa, tanto é que o zagueirão Caetano está emprestado do Corinthians para a equipe do Goiás, mas nessa negociação envolvendo o Luan, o negócio não foi para frente por conta dessa parte financeira, né? Obviamente, você pagar R$400 mil mensais, é impossível o Goiás pagar um jogador dentro dessa faixa salarial, até 200 mil já seria um absurdo, e agora, né, liberando para jogar a Série A na sequência do ano com a camisa do Santos. Além do Santos, outros clubes que demonstraram interesse foram tanto o Bahia quanto também o Sport, mas o jogador não estava interessado em disputar a segunda divisão. Inclusive o Sport até chegou a topar bancar, se eu não me engano, R$200 mil mensais para contar com o jogador, mas acabou não sendo aceito, né, esse pedido do atleta, que não gostaria de jogar a Série A. Hoje, acho que eu seria muito hipócrita de falar que o Luan não ajudaria o Goiás, principalmente nessa parte vindo de graça. Eu acho que pagando 400 mil, até 200 mil mensais, eu não faria o negócio de jeito nenhum, mas de graça, para quem não tem nada, já é muita coisa, né? Então, certamente, o Luan poderia agregar, mas é um perfil diferente, né? O Goiás não tem o perfil desses jogadores que hoje estão dentro do elenco. Realmente são caras assim muito sérios, muito compromissados. O Jair Ventura também, outra figura de bastante responsabilidade. Não sei se ficaria tão legal o Luan, né, chegando agora do Corinthians, mas enfim, quero saber a sua opinião. O que você pensa a respeito tanto do jogador quanto desse tipo de perfil de atleta, né? Acho que pode ser uma opção também para o Goiás vira e mexe, procurar, aparecer aqui ali alguma sondagem. Enfim, o que você pensa a respeito do jogador? Como eu falei, poderia ter sido uma baita opção lá no comecinho do ano, ele que já não participa de jogos do Corinthians há vários meses, né? Mais de 20 partidas sem ser sequer relacionado para o banco de reservas. Essa última convocação para uma partida oficial lá no dia 20 de abril, ainda na Copa do Brasil. Só matei aqui 3 partidas, foi comprado do Grêmio por R$29 milhões e tem salário ali próximo, né, de R$800 mil mensais em um contrato até dezembro do ano que vem. Quero saber sua opinião, o que você pensa a respeito do jogador e se foi uma boa diretoria não ter investido mais, enfim, ou se deveria ter procurado ele agora quando, né, essa janela de transferências reabriu. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, bora falar também sobre mais uma revelação do Goiás nesses últimos anos, que foi o atacante Eric, jogador que atualmente já tem 28 anos de idade, está lá no futebol chinês, no Changchun Yatai, time que ele chegou ainda em 2021, após sair do Yokohama Marinos, lá do futebol japonês. Ontem, inclusive, eu gravei um vídeo sobre a porcentagem do Goiás em relação ao meio-campista Arthur, vou deixar aqui na tela final, e alguns de vocês me perguntando também sobre outros jogadores que tiveram, né, uma passagem na equipe esmeraldina. Então quero trazer aqui quantos por cento o Goiás tem em relação ao jogador, também a duração do seu contrato lá no futebol chinês e quem sabe sendo uma possibilidade para voltar nos próximos anos. O Eric, que ele surgiu aqui no Goiás muito bem, ainda lá no ano de 2014, fez a sua estreia como profissional em 2013, mas a partir de 2014 aí sim, sendo uma sensação, né? 47 partidas, 17 gols marcados naquele ano, inclusive grande parte deles na Série A do Brasileirão, onde foi eleito a revelação
do torneio. Até chegou a continuar para 2015, onde novamente foi um destaque, 48 jogos, 19 gols marcados, antes de se transferir para a equipe do Palmeiras. Naquela situação, 60% dos direitos econômicos do atacante por mais ou menos 13 milhões de reais, né? Uma boa negociação da equipe esmeraldina, que ainda conseguiu manter mais 40% de uma eventual venda futura. Ele que acabou rodando, né? Não conseguiu se firmar lá no Palmeiras, passou aí no Atlético Mineiro e também na equipe do Botafogo, onde foi muito bem tanto em 2018 quanto também em 2019, até ser negociado em definitivo com o Yokohama Marinos, lá do futebol japonês, em 2020, né? O Goiás que pegou... ele foi só emprestado lá do Palmeiras para o futebol japonês e lá do Japão para a China, aí sim é uma negociação em definitivo, onde o Goiás pegou novamente os seus 40%, ficando aproximadamente com mais 5 milhões de reais. Então o Goiás hoje não conta com nenhum tipo de porcentagem em relação à venda futura. Vendeu aqueles 60% para o Palmeiras por 13 milhões de reais em 2015 e agora, mais recentemente, em 2020, caindo nos cofres do Verdão 5 milhões de reais para essa transferência do Japão para a China, né, dos seus restantes 40%. Mas existe um mecanismo de solidariedade da FIFA. O que é isso, né? O jogador que passou do time dos 12 até os 23 anos de idade, cada ano, né, completado por ali, aí sim um mecanismo de solidariedade que a equipe deve receber. O Eric só fez dentro desse período todo, né, praticamente fez apenas um aniversário fora da equipe esmeraldina, que justamente foi o seu 23º lá na equipe do Palmeiras. Então, seguindo essa linha de raciocínio da FIFA, o Goiás tem direito a aproximadamente entre 4 até 4,5%, isso é garantido sobre uma eventual transferência futura do Eric. Ele tem contrato com a equipe da China até dezembro do ano que vem, quem sabe pode ser uma opção, né, para o Goiás ficar de olho a partir de 2024. O seu valor de mercado hoje, no segundo site Transfermarkt, gira aí na casa de mais ou menos 12 milhões de reais, muito por conta da sua idade, né, já é um jogador mais experiente. Caso fosse negociado dentro desses moldes, poderia render dentro desses 4,5%, 540 mil reais para o maior do Centro-Oeste. Então, esclarecendo o assunto, né, o Goiás não manteve nenhum tipo de percentual, conseguiu lucrar aí no total, né, se a gente considerar essas duas transferências, 13 milhões do Palmeiras, mais 5 milhões depois, no total 18 milhões de reais para essa revelação, eleita inclusive, né, dessa forma no Brasileirão de 2014. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Caso tiver uma negociação futura, né, o Goiás pode pegar esses um pouco mais de 4% que ainda tem direito segundo o regulamento da FIFA. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Eric? Gostava muito, que foi justamente o período que eu mais comecei a gostar mais do Goiás, né, ali entre 2013 e em 2014 fui começar a entender um pouquinho mais das coisas, então tem uma ótima memória afetiva, se assim podemos dizer, em relação ao Eric, mas quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você acha ele um bom jogador, se foi um ídolo assim da história recente, né, do Goiás, enfim, se você gostaria de ver ele de volta a partir, quem sabe, de 2024, que é quando se encerra o seu contrato lá no futebol chinês. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, onde eu vou estar deixando aqui na tela final. E também se inscreva aqui embaixo, deixe seu comentário para ajudar no engajamento e o nosso canal de cortes no primeiro comentário fixado, assim como também da Sorte GoBet. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!